Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, na aula de hoje a gente vai chegar neste resultado aqui utilizando o Canva gratuito e o Photoshop Online, né, o Photo PA. Beleza? Então fica até o final que você vai entender como que a gente chega neste resultado aqui, ó. Utilizando os recursos gratuitos do Canva e utilizando uma ferramenta gratuita de iluminação também, beleza? Então, imagens estão na descrição, é só você baixar e me acompanhar no processo criativo. Lembrando que essa arte vai estar disponível no pack de editáveis. E a resolução para criar esta arte ela é de 1080 pixels por 1350 pixels, ou seja, 1080 de largura e 1350 de altura. É o formato retrato para feed no Instagram. Então, no Canva você vai criar um novo design, formato retrato de feed para Instagram, né? Vai baixar as imagens e a gente já pode iniciar o processo de criação. Aqui eu já vou diretamente pro Photoshop Online, né? Ó, Photo PA aqui, tá vendo? Então, esse é o site aqui, ó, tá vendo aqui em cima? E vocês vão acessar, vocês já vão cair diretamente nessa página, não precisa logar, não precisa fazer nada, e aqui a gente já vai em novo projeto. Né? Aqui eu estou utilizando a mesma resolução que eu utilizo para criar minha arte, ó, de 1080 por 1350, então, ó, como eu falei para vocês lá, 1080 de largura e 1350 pixels de altura, beleza? Então, para quem tinha alguma dúvida no Canva, né, os pixels da imagem são esse aqui, a resolução é essa, beleza? Aqui a gente vai utilizar a mesma resolução. Vamos lá então para o processo criativo. Então, primeiro passo eu vou clicar aqui, ó, nessa opção, vou colocar preenchimento com cor, vou colocar na cor preta, que aqui fica mais fácil para mim trabalhar, né, dentro do Photo PA. Aqui eu vou estar jogando a minha imagem do Richard Rios, né, a imagem maior. Vou salvar essa imagem aqui, ó, deixar ela aqui, tá vendo? O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro passo, eu vou posicionar ela aqui, ó, posicionar ela mais ou menos aqui. Dá até para diminuir e deixar ela aqui assim. Quer ver? Deixa eu salvar aqui, vamos voltar aqui para mim ver como que tá a minha imagem aqui. Eu quero chegar no estado, cara, mais próximo possível dessa arte aqui, então vamos lá, ó. Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, os famosos backgrounds das artes. Conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47. É menos que uma pizza, e esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar, então não perde tempo, clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora mesmo. Deixa eu dar uma diminuída aqui para a gente visualizar melhor. Tá mais ou menos assim, ó. Ele não tá tão grande, tá vendo? Ó? A imagem dele não tá tão grande, então tá mais ou menos aqui. Beleza, então vamos deixar a imagem dele bem parecida com o que tá lá, ó. Pode aumentar um pouquinho, né? E deixar aqui, ó. O interessante é que para quem conhece o canal, o Imagem Blender, né, que é um aplicativo do Canva que a gente consegue recortar e suavizar as imagens, a gente consegue fazer isso aqui dentro de uma forma muito simples. Ó, a gente clica na nossa imagem, vou mostrar para vocês. Né? A gente clica aqui nessa opção que tem uma câmera, né? Uma ilustração de câmera, basicamente. Né? Isso aqui é uma máscara. Então, com essa máscara, por exemplo, a gente consegue aplicar aquele mesmo efeito de suavizar aqui o recorte da imagem. Vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente pode apertar a tecla B do teclado ou vir aqui no pincel, tá vendo? Então, estou com um pincel aqui. E a máscara é interessante porque a gente tem esse quadrado branco aqui. E se a gente aplicar, por exemplo, a cor preta, né, a gente consegue visualizar o que está abaixo. Então o que está abaixo aqui
né, é o preto, mas por exemplo, se eu baixar a imagem em PNG, essa parte aqui vai ficar transparente. Então deixa eu mostrar para vocês na prática isso aqui, ó. Então, por exemplo, estou com a cor preta aqui, ó, tá vendo? Vou passar o pincel aqui embaixo, ó. E aí a gente tem o mesmo efeito do Imagine Blender, tá vendo que interessante? E aí provavelmente o pincel de vocês podem estar com a dureza em 100%, então é só remover a dureza aí, ó. Então aqui a gente consegue suavizar recortes, né, que já é um bônus dessa aula, digamos assim. Né, que aí vocês já conseguem suavizar qualquer tipo de imagem que vocês quiserem fazer aqui, vocês conseguem fazer, né, com a máscara, beleza? Eu falei isso porque na minha primeira imagem aqui, se vocês repararem, eu fiz isso aqui, ó, tá vendo? Então vamos lá, então eu fiz isso aqui, aí eu dei uma aumentada na imagem, ó, então ali embaixo não pegou direito, tá vendo? Então deixa eu aumentar a imagem, deixar ela mais ou menos aqui. Beleza, eu vou salvar aqui, ó. Legal, essa imagem aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir em efeitos, posso vir em sobreposição de cor e posso aplicar essa tonalidade vermelha, tá vendo? Então aqui, ó, você vai vir em sobreposição de cor, o seu provavelmente vai estar em normal aqui, ó, e talvez esteja em 100%. Aí você vai colocar aqui, ó, né, um modo de mistura, não sei se está aparecendo no menu para vocês, mas lá embaixo, na penúltima opção, tem a opção chamada de cor, e aqui em cor a gente pode, né, adicionar qualquer cor que a gente quiser. Eu vou deixar no vermelho mais intenso possível. Eu vou deixar isso aqui no 15%, por exemplo, ó. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui em efeitos, ó. É um pequeno detalhe, né, mas é um filtrozinho vermelho na nossa imagem que já traz mais, né, que a imagem fica mais harmoniosa com todas as questões vermelhas que a gente está trabalhando, beleza? Então, ó, até agora ensinei vocês, né, tanto a questão da suavização do recorte aqui dentro dessa ferramenta, e também ensinei a colocar um filtro vermelho na nossa imagem, beleza? Então agora vamos para o processo, né, criativo da iluminação aqui, ó. Aqui eu vou estar adicionando uma nova camada, tá vendo? Ó, uma nova camada, cliquei nessa opção, tem uma nova camada, vou colocar isso aqui em luz linear. Então esse menu aqui não aparece para vocês, mas eu mexi aqui, ó, coloquei luz linear, tá vendo? E aqui em histórico aparece mudança de cor, tá vendo? Então beleza, agora eu vou pegar o pincel, ó. Então estou com a ferramenta pincel selecionada, tá vendo? Eu sempre aperto o B do teclado, se tiver pelo computador, vai acostumando com esses atalhos aí que você, né, consegue aí pegar, memorizar as questões aqui dessa ferramenta, beleza? Então, ó, peguei o pincel, vou colocar na cor vermelha aqui, ó, tá vendo? Cliquei aqui, vou aumentar esse pincel, ó. Então eu aumento o pincel com a tecla aqui de colchete do teclado. Porém, você pode vir aqui e aumentar aqui, ó, tamanho, tá vendo? Ó, aqui você aumenta e diminui. E dureza, provavelmente se eu esteja em dureza em 100%, você retira a dureza, tá? É necessário retirar a dureza. Então a gente vai adicionar uma cor vermelha aqui, como se fosse uma luz, ó. Então eu tô aumentando bastante o pincel. E vou colocar essa cor aqui, ó. Tá vendo, ó? Então essa cor eu coloquei aqui, vou mudar para o branco, ó, tá vendo? E vou adicionar um leve branco aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Opa. Vou deixar assim, beleza? Então, né, vocês veem eu voltando toda hora, eu tô dando Ctrl Z, porque às vezes eu não gosto do jeito que eu apliquei o efeito, aí eu volto. Então vocês podem voltar tanto aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Como dar um Ctrl Z também que volta, beleza? Então beleza, a gente está com este resultado aqui até agora, show de bola. Vamos lá, próximo passo, a gente vai criar uma nova camada novamente. A gente vai clicar em botão direito, não tem como máscara de recorte. Para que serve essa máscara de recorte? Ela serve para qualquer efeito que a gente aplicar dentro dessa camada, ele ficar somente no Richard Rios. E isso é muito interessante, cara. Então vamos lá, isso aqui eu vou colocar no luz linear de novo, tá? Vou pegar o pincel, agora eu vou vir com a cor preta e vou tirar um pouquinho da opacidade. Então isso aqui serve para me escurecer a imagem, eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Ó. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e ir escurecendo a imagem, tá vendo? Ó? Então, ó, se eu deixar em 100% essa opacidade, por exemplo, não fica tão legal, então por isso que eu dou uma diminuída. Ó. Então a gente pode fazer isso aqui e deixar a imagem bem escura assim, vocês já vão entender o porquê. Ó. Então aqui, né, ó, tá vendo? A gente escureceu a imagem, legal. Agora a gente vai pegar a borracha, tá vendo? Ó, apertar a tecla E do teclado, a borracha tá aqui, tá vendo? Ó? Então ela tá aqui junto com o pincel, se eu não me engano, quer ver? Ó? Então eu vou apertar o B de pincel. Ó. Então a borracha ela tá aqui, ó. A gente clica com o botão direito e a borracha tá aqui, tá vendo? Para quem
não aperta as teclas do teclado, né? Procura aqui na lateral esquerda as ferramentas. Então você pode localizar a borracha aqui, mas com o teclado você aperta a tecla E, você já localiza aí a borracha. Então essa borracha eu vou passar aqui do lado onde eu quero que a imagem fique mais clara, do lado onde está pegando uma certa luz da imagem, tá vendo? E esse lado aqui eu quero deixar ele mais escuro. Então, ó, a borracha, por exemplo, ó, tá vendo? Olha que interessante. Tá vendo? Então, ó, tá vendo que esse lado tá escuro e esse lado tá claro. Tá vendo? Ó? E com o pincel, talvez, se você quiser, ó, voltei pro pincel, tá? Você pode dar uma escurecida a mais se você quiser. Nesse lado aqui da imagem, por exemplo, tá vendo? Ó? Pode deixar mais ou menos assim, se você quiser também, ó, tá vendo? Então, ó, a diferença aí. Então a gente tem essa ideia aqui de luz, aqui, ó, a luz tá vindo aqui e tá pegando aqui nele, tá vendo? Agora nessa mesma camada, por exemplo, a gente pode vir com a cor vermelha, com o pincel selecionado e de longe, né, ou seja, a gente não encosta o pincel nele de longe, a gente dá algumas pinceladas aqui, ó. Tá vendo? A gente pode até aumentar a opacidade aqui, ó. Tá vendo? Então toda vez que eu erro eu dou um Ctrl Z. Acho que nem é legal deixar a opacidade em 100%, vou deixar em 50%. Então, ó. Opa. Eu quero aplicar bem de leve, assim, uma tonalidade um pouquinho mais vermelha, tá vendo? Só isso. Só isso. Beleza. Agora, essa cor vermelha eu vou alterar para o branco. E, agora sim, eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui da imagem, ó. E vou ir dando uns toques com branco, tá vendo? Ó? Aqui seria mais ou menos onde a luz está pegando, tá vendo? Então a ideia aqui, ó, vai ser bem sutil, tá vendo? Então pode deixar a opacidade em 50% ou você pode deixar em 100% também, só que aqui você tem que ir na sutileza, tá vendo? Então aqui é só, por exemplo, onde a luz está pegando, tá vendo? Esse aqui ficou forte, não gostei, então posso ir retornando aí, ó. Então aí, ó, tá vendo que interessante? Aqui é onde a luz está pegando, ó, por exemplo. Tá vendo? Aqui embaixo eu acho que ficou muito forte. Vou aumentar um pouquinho o pincel e vir de longe aqui, ó. E vou deixar assim. Tá vendo? Então mostrando pra vocês a diferença. A imagem tá aí, sem efeito, sem nada. A imagem aqui a gente jogou ela aqui e a gente chegou neste resultado aqui, ó, somente no Photo PA, né? Ferramenta gratuita. Então aqui, por exemplo, eu quero salvar essa imagem agora. Eu vou tirar a camada e vou tirar essa aqui também do background, porque eu quero essa imagem em PNG realmente para mim poder jogar lá na minha arte. Então vou exportar como, né? Então cliquei em arquivo, vim exportar como, estou exportando em PNG. Beleza, aqui eu já vou ir para a próxima imagem, então aqui eu vou excluir as coisas que eu já fiz e vou vir para a próxima imagem aí do Richard Rios. Então eu vou jogar a imagem aqui. Não, no caso não é essa aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Não é essa aqui, ó, que é a imagem errada. Deixa eu achar ela aqui. Ela tá por aqui, quer ver? Ó? Eu acho que essa aqui. Agora sim, achei. E vou jogar ela aqui acima do preto, tá vendo? Então eu tô com a segunda imagem aqui, ó. Essa imagem ela é muito mais simples. Por quê? Porque a gente tem uma luz vindo do lado direito. Então, o que eu quero fazer é só escurecer um lado da imagem e clarear o outro. Só isso. Então vou vir aqui, vou criar uma nova camada, botão direito, máscara de recorte, beleza? Aí estou com a imagem aqui, ó, máscara de recorte e tudo mais. Vou mudar o modo de mistura para luz linear novamente. Vou pegar o pincel, vou vir na cor preta e vou escurecendo a imagem, tá vendo? Aqui eu posso pintar a imagem toda, escurecer ela todinha, tá vendo? E agora, né, vou mudar a cor, por exemplo, eu posso ir, eu não vou mudar a cor primeiro, eu vou vir primeiro para a borracha e vou ir apagando um pouco do efeito aqui, ó, tá vendo? Então é como se estivesse pegando a luz aqui desse lado aqui, ó, tá vendo? Então é como se a luz estivesse pegando desse lado aqui da imagem, tá vendo? Aí agora que eu apliquei a borracha, eu posso até pegar o pincel branco aqui, ó, e vir aplicar um branco para ficar mais forte ainda. Então, por exemplo, posso vir aqui, ó, tá vendo? Ó?
E posso deixar assim, ó. Posso até diminuir um pouquinho da opacidade, ó, para não ficar uma coisa tão grosseira, tá vendo? Ó? Então, ó, a imagem original e a imagem com efeito. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Para mim tá interessante. Eu acho que aqui também dá para aplicar, ó, não sei se faz sentido aqui. Acho que não, né? Já faz sentido aplicar aqui, ó, desse lado aqui. Acho que até faz, né? Vou deixar assim. E vou vir aqui no braço também. Ficar aqui, ó. Beleza, eu vou salvar a imagem agora. Então eu preciso tirar aqui, ó, e salvar ela em PNG, tá? Eu vou gravar as duas imagens, tá aí. Então em 15 minutos a gente trabalhou as duas. E agora a gente vai para o processo mais simples, né? Aqui eu já salvei as imagens, então vou sim sair do site. Né? Agora a gente vai voltar para o Canva. E no Canva vai chegar o processo mais simples, que é o processo aqui de montar a imagem. Então deixa eu mostrar para vocês aqui na prática. Ó, vou subir as duas imagens que eu baixei aqui, ó. Então deixa eu excluir essa aqui primeiro. Beleza, excluí essa. Vou subir as duas imagens aqui que eu apliquei os efeitos, ó. Então beleza. Tô com as duas imagens aqui. Vamos para o processo criativo aqui, ó, que aqui é bem rápido, tá? Vamos posicionar o estádio, ó. Então o estádio você pode colocar ele como um todo aqui, tá vendo? Vou colocar ele como um todo aqui. Deixar ele lá embaixo nas camadas, tá vendo? Então eu entrei nas camadas, coloquei ele lá embaixo. Posso aumentar o Richard Rios aqui, ó. Posso deixar ele mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Como tá a minha imagem aqui? Vocês viram que eu foquei bastante no rosto dele, ó. Vou deixar aqui. E essa outra, por exemplo, eu posso deixar ela aqui embaixo. Sabe o que é interessante nessa imagem aqui de baixo? A gente pode duplicar ela, clicar em editar. E aqui a gente pode vir em sombras. E aqui a gente pode vir em sombra de plano de fundo, tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu mostrar a sombra para vocês. Ela tá aqui embaixo, tá vendo? Ó? Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Então essa sombra eu vou modificar um pouco da direção dela, ó, para fora aqui, tá vendo? Ó? E vou deixar assim. A intensidade dá até para aumentar um pouquinho da intensidade. Vou deixar assim. Agora eu posso cortar a imagem dele e ficar apenas com a sombra. Tá vendo? Posso ficar apenas com a sombra e utilizar a sombra aqui na minha imagem, aqui embaixo. Então posso deixar essa sombra aqui, ó. Vou aumentar e deixar mais ou menos aqui. Tá vendo? Eu girei um pouquinho, então posso deixar a sombra aqui, ó. Tá vendo? Interessante essa ideia de sombra, né? Então vamos lá. Essa imagem aqui do fundo, a gente pode duplicar e a gente pode cortar ela. A gente pode cortar ela mais ou menos aqui no Richard Rios, ó. E colocar ela lá embaixo. Então essa imagem que a gente cortou, a gente vai diminuir um pouquinho da transparência, ó. Tá vendo? Então a gente vai diminuir a transparência e essa aqui ela tem que estar cortada, a imagem de baixo. Então para quem está acompanhando o raciocínio, o que eu estou fazendo? Esse lado que está mais escuro dele, eu estou deixando a imagem de trás mais escura. E esse lado está mais claro, estou deixando a imagem mais clara. A gente falou assim, mas dá para ver o corte aqui em cima. Aí só aumenta um pouquinho a imagem, ó. E já não tem mais esse problema, tá vendo? Então a ideia aqui a gente segue tanto, né, o escuro que está aqui. Por exemplo, aqui a gente pode focar bastante no rosto dele, ó. Então aqui do lado está escuro, tá vendo? E aqui está mais claro. Então beleza. A gente está com este resultado aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou vir em elementos, pegar um quadrado, deixar esse quadrado no preto. Vou clicar em gradiente aqui, ó. Vou transparecer a terceira cor. E eu posso colocar um gradiente aqui, ó, por exemplo. Para a gente reforçar o efeito, tá vendo? Posso duplicar este gradiente e trazer ele para cá para baixo, ó, reforçando o efeito, tá? Então esse aqui de baixo, por exemplo, a gente pode deixar abaixo da imagem que ele está chutando a bola aqui, tá vendo? Então a gente tem a luz vindo daqui, né? Ela tá pegando aqui nas costas dele. Talvez, acho que a luz ficou um pouquinho longe, né? Eu não sei. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou duplicar a imagem. Eu vou pegar só a parte da luz aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não sei se fica interessante essa ideia, cara. Eu acho que não. Quer ver?
Não, não fica muito legal não, vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. Beleza, ó. Aqui a gente pode diminuir ele um pouquinho, ó. Os gradientes em si eu vou afastar ele mais um pouco, vou deixar assim. Beleza, agora a gente pode ir diagramando as informações, ó. Então, por exemplo, aqui em cima eu vou colocar os logos, então eu pego um quadrado. Esse quadrado eu vou para o gradiente. Coloco isso aqui em 50% de transparência. Na segunda cor eu coloco o gradiente 50% de transparência. Venho aqui em traçado, coloco um traçado aqui em 2, coloco ele na cor branca. E a gente já tem um quadrado aqui dos logos, tá vendo? Ó, onde a gente pode encaixar os logos do confronto, tá vendo? Então, ó, tá bem menor, né? A gente pode diminuir aqui, ó. Deixar mais ou menos assim. Vou copiar os logos para cá, ó. Vou diminuir o quadrado, ó. E posso aplicar uma linha aqui no meio desses logos. Então, posso vir aqui em elementos, formas. Posso pegar uma linha aqui, ó. Trazer ela para cá. Posso deixar essa linha em 2. Deixar ela bem fininha e deixar ela aqui assim, ó. Então, já tenho aí a divisão dos logos, tá vendo? Beleza, agora a gente vai diagramar o restante das informações, ó. Então eu já vou pegar todas aqui para a gente ganhar tempo, mas eu vou explicar para vocês como que a gente diagrama elas, beleza? Então, vou pôr elas aqui, ó. Por exemplo, aqui embaixo eu escrevi, ó, Benfica versus Porto. Aqui eu coloquei transmissão Benfica TV às 19 horas. E aqui eu coloquei o nome do time. Então aqui eu utilizei a Open Sans e aqui eu utilizei a Enton, tá? Então aqui, ó, a gente pode vir em título, né? Você vai vir em título, vai escrever aqui, ó, por exemplo, na Enton você pode escrever, ó, Benfica X. Você pode colocar na cor branca. Pode vir aqui selecionar um X, colocar o X no vermelho. Pode duplicar esse texto e escrever Porto. E pode aumentar o texto aí, ó. A gente tem uma caixinha aí bem redondinha, tá vendo? Então Benfica versus Porto. Tá vendo? E aí vocês podem vir e adicionar essa informação aqui embaixo, tá vendo? Então aqui eu vou excluir, que eu mostrei para vocês como que digita. Aqui desse lado vai ser exatamente a mesma coisa, a mesma fonte. Então isso aqui eu nem vou digitar porque eu já tenho ela aqui, né? Então não vou digitar porque eu já mostrei para vocês como que a gente digita. E aí falta só essa informação aqui, ó, né, que aqui é o nome do time. Então eu vou copiar aqui para facilitar a minha vida. Vou adicionar um título. A gente vai em Open Sans, que é a fonte, né, padrão do Canva. E a gente pode colocar esse nome aqui, que é o nome do Benfica, né, o nome completo do time. Então aqui a gente pode vir e deixar no maiúsculo. Podemos deixar isso aqui no branco. E podemos aplicar o espaçamento entre letras. A gente pode diminuir aqui, ó. E agora a gente pode girar aqui e colocar essa informação aqui, ó. Então aqui está no tamanho de 20, tá vendo? Então, por exemplo, a gente pode colocar essa informação aqui, ó. Tá vendo? O espaçamento de letras desse aqui está bem menor, ele tem 484. Então se a gente vir aqui e colocar o mesmo espaçamento, ó, 484, já vai ter aí a palavra do mesmo tamanho, tá vendo? Ó? Então aqui ensinei vocês toda a questão de iluminação e ensinei vocês a diagramar a arte. Agora a gente precisa baixar essa arte para a gente a função e alavancar ainda mais esses resultados aqui dentro do Canva, tá vendo? Então ficou bem interessante, ó, que o trabalho original ele só tem um filtro, né, mais vermelho, mas aqui vocês podem ver que está bem interessante também. E com pós-produção a gente tende a destacar todos os detalhes dessa imagem. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, agora na prática. Então deixa eu trazer aqui a arte que eu baixei, ó. Vou jogar ela lá em cima, quer ver? Tô com a arte aqui, ó. Vou clicar em editar. Aqui, ó, o interessante já é trazer um pouquinho de brilho, dar uma aplicada de contraste, tá vendo? Saturação dá para deixar em 5, ou melhor, saturação não. Vamos colocar só 15 de nitidez e 10 de claridade. E agora em filtros, né? Aqui fica a critério de cada um. Por exemplo, você pode gostar desse filtro aqui, ó. Ele bem vermelho fica bem legal, né? Fica bem interessante. O fresco.
E o que eu achei interessante aqui foi o desgaste também, ó. Tá vendo? Mas testando agora, cara, eu acho que eu gostei do preço. Quer ver? Acho que ele ficou melhor. A gente aplicar um pouquinho mais de contraste, talvez, ó. Interessante, tá aí, ó. Então, chegamos aqui, ó, neste resultado, utilizando o Canva junto com a ferramenta, né, Foto PA. Olha que interessante o resultado aí, ó. Tá vendo, ó? Muito bonita essa arte ficou. Inclusive, eu gostei mais dessa versão do que dessa aqui. Então, deixa aí nos comentários para vocês qual versão ficou melhor. Então, para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.